Olá, alunos de Cálculo 2. Então, eu queria complementar aqueles vídeos que vocês assistiram, falando um pouquinho especificamente sobre a integral da função 1 sobre x dx. Então, a gente sabe que a função f de x igual a 1 sobre x, o domínio dessa função são todos os números diferentes de zero. A gente não pode dividir por zero. E é baseado nessa informação que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais para determinar quem é a integral, quem é a primitiva da função 1 sobre x. Então, vamos separar em dois casos. Justamente porque a função 1 sobre x não está definida em x igual a zero, o gráfico dela é dessa forma aqui. Então, eu tenho que separar o gráfico em x positivo e x negativo. E a partir dessas duas análises, a gente vai definir quem é a integral de 1 sobre x. Então, vamos considerar o caso que x é positivo, já sendo diferente de zero pela definição, pelo domínio da minha função. Então, a gente vai considerar a integral de 1 sobre x dx, e a função que derivada fornece para a gente 1 sobre x é a função ln de x, mais uma constante qualquer. Por que a função ln? Porque a gente tem que lembrar que a primitiva é a função que derivada nos fornece o resultado, o valor que está dentro da integral. A gente sabe que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Além disso, a gente sabe que o domínio da função ln é a mesma coisa aqui, do x positivo até o infinito. Então, ln de x está definido apenas, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o x tem que ser positivo. O domínio do ln são os valores positivos. Então, tá tudo bem eu escrever que a integral de 1 sobre x é igual a ln, porque eu estou supondo que x é positivo. Agora, vamos fazer a nossa segunda análise. Vamos imaginar que o nosso x seja negativo e eu quero responder a mesma pergunta, a integral de 1 sobre x, mas me restringindo apenas a valores negativos de x. Então, vamos fazer a seguinte verificação. Se é 1 sobre x, de alguma forma tem que estar associado com a função ln. E aí eu vou brincar com vocês, vou pedir para vocês, na verdade, que vocês derivem a função ln de menos x. Se x é negativo, menos x é positivo, e isso aqui está definido de forma correta. Não tem nenhum problema, porque x é negativo, quando eu troco o sinal, o que está dentro do ln fica positivo, então eu não estou violando o domínio da função ln. Então, isso aqui, quanto a domínio, está ok. Como que a gente deriva uma função como essa? Usando a regra da cadeia, lembra? Existe uma composição de funções. Então, a derivada de ln é 1 sobre o que está dentro do ln, vezes a derivada do que está dentro, a derivada de menos x com relação a x é menos 1. O menos de cima com o menos de baixo corta e eu obtenho a função 1 sobre x. Então, quem é a função que derivada resulta em 1 sobre x quando x é negativo? Também é a função ln mais ln de menos x mais uma constante. Então, aí eu tenho as duas primitivas para os dois casos, x maior que zero e x diferente de zero. Porém, a princípio, a gente não sabe se esse x que está dentro da integral é positivo ou negativo. A gente não falou sobre o domínio do valor de x, sobre o intervalo de variação do x. Então, seria interessante que eu pudesse ter uma única resposta, que valesse para todo x, onde essa função 1 sobre x está definida, que são os números diferentes de zero. Então, vamos juntar essas duas coisas, a conclusão que a gente tem, né? Então, vamos dar uma olhada. A integral de 1 sobre x dx é ln de x mais uma constante, se o x for positivo, e a integral de 1 sobre x dx é ln de menos x mais uma constante, se o meu x for
vamos colocar assim, se o x for positivo e se o x for negativo. Uma maneira de eu juntar essas duas informações é a seguinte, vocês viram isso lá com o professor Jarbas, função módulo, lembra? Se eu tenho valores positivos, aqui dentro o próprio valor, e para valores negativos, o oposto do valor, significa que eu posso escrever que a integral de 1 sobre x é ln do módulo. Então, aqui entra o elemento lá que o vídeo comentou, módulo de x, para garantir que isso faça sentido sempre que x for positivo e x for também negativo. E essas duas coisas juntas podem ser resumidas como sendo x diferente de zero. Então, por isso que a gente define que a integral de 1 sobre x dx é ln do módulo de x mais uma constante, desde que x seja diferente de zero.